se você parar de olhar para Jesus, você se afunda. Hoje nós iremos falar sobre esse assunto, baseado na história de Jesus andando sobre as águas e a tempestade que os discípulos estavam enfrentando, né? E a gente já vai conversar um pouco sobre tudo. Eu vou deixar a referência bíblica aqui embaixo para vocês. Eu decidi fazer assim. Eu estou em viagem, então sempre viagem um pouco mais corrido. Estou aqui na esplanada do hotel, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre. Então, vamos contextualizar a história, né? Quem se lembra aí? Os discípulos estavam passando por uma tempestade no Mar da Galileia. A Bíblia relata uma outra tempestade, onde Jesus estava no barco e ele acalma a tempestade. Só que diferente dessa história, os discípulos estavam sozinhos e Jesus vai até eles para acalmar a tempestade e para resolver ali. E ele fala até com Pedro, né? Pedro, venha, se você tem fé, venha. E Pedro dá os primeiros passos ali sobre as águas, mas ele começa a olhar para as diversidades e começa a se afundar. Então, essa história ela é muito profunda, né? Ela tem muitas camadas que a gente pode explorar. A primeira lição que a gente consegue identificar todos nós passamos por momentos de tempestade, né? Pode ser o homem mais justo, pode ser a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, que está dentro dos caminhos de Deus, que não é isento, né, de passar por tempestades, de sofrer tribulações, de passar por momentos difíceis, de angústia, momentos de luto, porque tudo isso faz parte do processo da vida, né, do ser humano. E às vezes nós não entendemos porque, como se o nosso corpo, a nossa mente não fosse programada para lidar, né, quando tudo está bem, do nada vem a tempestade. E eu gosto muito da metáfora que fala, o barco é como se fosse aquela segurança, sabe? Aquela coisa que a gente ainda recorre quando nós estamos sem saída. Tanto é que tem até uma frase que falam assim, ó: se você tem tanta certeza e quer viver a vontade de Deus, queime o barco, né? E para você se esforçar ali andar sobre a tempestade. Olha só, olha que audácia. Exatamente isso que Jesus, ele nos chama, nos manda fazer. Andar sobre a tempestade, andar sobre as águas. O que é isso? É um ato, é um passo de fé, é um passo sobrenatural, porque pela lógica, pela física, isso é impossível. Mas o que Deus está querendo dizer é assim: você não precisa de estabilidade para você colocar os seus pés. Porque se você olhar para mim, isso basta. Isso vai fazer vocês fazerem além do impossível, muito mais além. Então, se a gente passa por momentos de tribulação, de tempestade, e nós temos que lidar com isso, muitas das vezes nós somos reféns dos nossos sentimentos, porque a gente fica angustiado, é como se aquilo nos aprisionasse. E hoje em dia, eu acredito que a maior tempestade não acontece nem tanto no exterior, mas sim no interior. Quantas pessoas que passam por situações que elas estão tão fragilizadas, que coisas pequenas, mas gera uma tempestade muito grande dentro de si. E talvez eu estou falando para você hoje que está passando por alguma situação, por algum problema, uma tempestade. E talvez você está se perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? O porquê disso? Por que passa anos? Por que entra anos e é sempre a mesma coisa? Talvez você está se perguntando, talvez você está cheio de perguntas, mas Deus está falando neste momento: ei, não importa a intensidade da tempestade, não importa a intensidade do vento, está tudo sob controle. Deus, ele tem o controle de tudo. Isso não é para sua morte, isso é por um processo, isso é por um motivo, isso tem um motivo, isso tem um propósito. Mas mantenha os seus olhos fitos em Jesus, porque se a gente tirar os olhos de Jesus, nós nos afundamos, nós sucumbimos, e a tempestade e as águas nos engolem. Não porque fugiu do controle de Jesus, mas porque nós perdemos Jesus de vista. Então a minha palavra para você é: não tire os olhos de Jesus, permaneça com seus olhos voltados para Jesus, porque Jesus, ele vai até você no meio da tempestade. Talvez você até está distante, mas sabe qual é a distância entre você e Jesus nesse momento? Uma oração, uma entrega, é a distância nesse momento. E Jesus, ele vem até nós, muitas das vezes de maneira inusitada.
Porque quando Jesus começou a andar sobre as águas, os discípulos olharam e falaram: é um fantasma. É um fantasma que está vindo aqui. E começaram a ficar mais atemorizados, porque não era só tempestade, agora vinha um fantasma. Mas era a solução. E às vezes nós estamos com os olhos tão para a situação difícil que a gente identifica, a gente olha, não conseguimos enxergar Jesus, enxergamos mais problemas. Portanto, calma o teu coração. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. A situação, quando ela está acontecendo, simplesmente aceite, pergunte a Deus o propósito disso e não tire os olhos dele. Toda situação, ela é por um propósito. E são nos momentos de tribulação que Deus nos chama a um momento de mais intimidade com Ele. E é lindo, porque a gente começa a aprender uma nova forma de enxergar. E quando a gente passa por isso com Ele, a gente sai muito mais resiliente e muito mais apto para próximas batalhas. Então permaneça resiliente, se aproxime dele. Às vezes nós estamos perdendo ele de vista porque estamos distantes. Se aproxime de Jesus. Basta uma oração, basta um passo, basta um ato de fé, mas se aproxime de Jesus. Porque é no secreto que Deus vai confrontar certas motivações da gente. Que Ele vai alinhar o nosso caráter a um caráter cristão. É no secreto que Ele vai tratar o nosso orgulho. O orgulhoso, ele consegue só olhar para si. Ele trata o orgulho, que é algo necessário, porque o orgulho nos destrói, nos afasta de Deus e nos traz para mais perto daquilo que é mal, que é iniquidade. E Ele ensina termos de dependência nele. Então, sob essa palavra, que vocês possam refletir, deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Eu quero ouvir de vocês o feedback, o que vocês estão achando dessa sequência de vídeos, se vocês têm algum tipo de sugestão pra gente estar falando nos próximos vídeos, tá bom? E eu gostaria de finalizar esse vídeo falando mais uma vez: não tire os seus olhos de Jesus, tá bom? Se for necessário, escreva e deixe num lugar assim bem visível, mas não faça isso. Deus abençoe vocês. Orem por mim, estarei orando por todos. Se vocês quiserem que eu esteja orando por vocês, tem algum pedido, podem deixar aí nos comentários que eu estarei orando por vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. E me siga nas demais redes sociais.